Olá, agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de EMIAS. Quem fala é a doutora Ilane, advogada da CONAX e da FEGAX. Venho hoje falar com vocês sobre 3 assuntos muito importantes. Primeiro, é da mudança de área do agente comunitário de saúde nas 2 exceções que a Lei Ruth Brilhante vem agora trazendo como novidade. A regra geral permanece, o agente comunitário de saúde tem que morar na área onde atuar. Isso é regra do artigo 10 da Lei Ruth Brilhante, que diz que você pode até ser mandado embora por justa causa, salvo em 2 situações. A primeira, artigo 6º, parágrafo 4º, é quando você está sofrendo uma ameaça, você ou algum membro da sua família, por membros da sua comunidade. Então, basta você fazer prova disso, seja através de uma ocorrência policial ou seja através de depoimentos de pessoas da sua comunidade, que você formalize isso junto à Secretaria Municipal de Saúde. Segunda hipótese é a questão de você adquirir casa própria, seja adquirindo por comprar ou por herdar ou por você ter se casado e esse patrimônio ter inserido agora no seu patrimônio também, você também tem esse direito. Então, o que eu preciso? Eu preciso comunicar à administração pública que eu agora estou residindo na casa própria. Então, essa é a segunda exceção à regra. Mas se você quiser, mediante a aquisição de casa própria, também mudar de área para você trabalhar mais perto da sua casa nova, você também pode. Todavia, isso não basta só comunicar, isso precisa de um processo de autorização do Poder Executivo que eles colocam na lei como uma regulamentação. E aí fica a dica, não faça isso de boca, procure a regulamentação disso, ainda que seja através da resolução do Conselho Municipal de Saúde. Fique atento. Outro ponto que eu quero colocar, e aí até inclusive junto com essa questão da mudança de área, é a questão da ajuda de custo ou da indenização de transporte previsto no artigo 9H. Tanto o agente comunitário de saúde como o agente com base de EMIAS têm direito a isso, se você, no exercício das suas atividades, precisar se locomover uma distância que não é possível ser feita nos pés. Então, zona rural ou uma grande distância, você tem esse direito garantido por lei federal. O município deverá custear ou fornecer o transporte para vocês. Fiquem atentos ao artigo 9H, ok? Com referência à federalização, é um assunto polêmico que ainda não existe projeto nem proposta de lei ou de emenda para isso. Não existe ainda uma discussão mais profunda por parte da CONAX. Isso ainda vai ser discutido provavelmente semana que vem, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Essa proposta ela partiu da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Segundo, não existe nenhum projeto de lei em tramitação, nenhuma proposta de emenda à Constituição em tramitação. Terceiro, o Ministério da Saúde não se posicionou sobre isso e anteriormente havia se posicionado de forma contrária. O porquê disso? Porque os municípios tiveram, recentemente, vem somando grandes derrotas perante as lutas da nossa categoria. Primeiro, foram as portarias 958 e 959, que pleiteavam a extinção da categoria, inclusive dizendo que nós éramos dispensáveis da saúde da família, sendo inclusive sugerindo que fôssemos substituídos por técnicos em enfermagem. Outro ponto foi a aprovação da Lei Ruth Brilhante, que anula em grande parte as mazelas da PENAB, que foi outra manobra para que a gente diminuísse a nossa importância e nos colocasse em situações, até de certa forma, impeditivas de fazer um bom trabalho. A Lei Ruth Brilhante ela vem, então, trazendo essas questões para dentro da lei, tirando da portaria da PENAB. Então, eu quero colocar para vocês o seguinte, essa federalização seria necessário uma nova PEC para alterar o texto constitucional. A PEC 51 seria totalmente desfeita e refeita. E aí a minha preocupação é essa, porque se desfizer a emenda 51, se desfaz a Lei 11.350. Se desfazendo disso, onde nós vamos parar com todas as conquistas que nós já tivemos? Não existe uma solução única para todo mundo, porque eu tenho gente que ainda não foi efetivado, gente que já foi efetivado, gente que ainda só recebe o piso e gente que já tem plano de carreira já executado, já implantado, já estão recebendo. Então, todas essas questões, elas não são simples
juridicamente são praticamente impossíveis serem executadas sem a gente perder isso. Então eu quero muita atenção de vocês. Nós vamos estar discutindo isso dia 25, 26 e 27 em Brasília, em reunião da Confederação. E eu já deixo aqui um entendimento. Por favor, aguardem. Nós não vamos hoje dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Agora, a minha opinião é que a gente tem que ver isso com reservas. Não existe solução pronta. E, nesse momento, seguir adiante me parece ser uma opção do que voltar tudo atrás, certo? Então, tomem cuidado, não se manifestem nesse primeiro momento, essa é a nossa orientação, e vamos aguardar a posição oficial da CONACOS. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Quero falar com você hoje sobre um assunto que está trazendo muita polêmica e é preciso que você estude mais sobre isso. Lei Ruth Brilhante versus PENAB. É um assunto que depende de um debate maior, mas eu quero pontuar com você. Primeiro, não existe mais falar em que agente comunitário de agente de endemia são as mesmas coisas. Presta atenção no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.350, que você vai ver lá, que cada um está no seu quadrado. Outra observação que eu quero fazer aqui de forma muito rápida, toma cuidado com a iniciativa de alguns gestores de colocarem vocês para fazerem arrastão no município todo, tirando especialmente os agentes comunitários de saúde das suas áreas geográficas de atuação. A lei veda expressamente isso. Verifica lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que fala que você deve ter como atividade principal a visita domiciliar casa a casa de forma rotineira, isso dentro da sua área geográfica de atuação. E assim segue as atividades típicas do agente comunitário de saúde no parágrafo 3º, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. Quero também observar o seguinte, as ações integradas entre os ACS e os ACE está previsto no artigo 4A de forma específica. Então, quando a lei diz isso, diz que só aquelas atribuições previstas na lei é que vocês vão poder fazer de forma integrada. Verifica isso lá. Eu quero chamar a atenção também de vocês sobre as dificuldades que nós estamos tendo com uma necessidade que os gestores têm aí de falar que os agentes comunitários de saúde têm que ter cadastrado 750 pessoas. Isso é uma regra da PENAB. Isso não está previsto na Lei Ruth Brilhante. O que diz a Lei Ruth Brilhante? Artigo 6º, parágrafo 3º, diz que nós temos que ter alguns critérios para a fixação da área. O inciso 3º, o terceiro item dessa relação aí do parágrafo 3º, diz que tem que haver flexibilidade do número de famílias e de indivíduos de acordo com a vulnerabilidade da sua área. Então, verifica esse artigo 6º, parágrafo 3º, e verifica também, agente comunitário de saúde, a sua atribuição estabelecida lá no artigo 3º, parágrafo 5º, que fala das atividades compartilhadas com os demais membros da equipe. Esse remapeamento de área, ele só pode ser feito com você. Por fim, dizer a você que as suas áreas descobertas, quem tem que fazer é o seu cadastramento. Toma cuidado, a agente comunitário de saúde não faz cadastramento de área descoberta sem antes fazer o remapeamento. Toma cuidado, quem faz isso, segundo a PENAB, é todos os membros da equipe saúde da família. É o médico, é o enfermeiro, é o técnico. Agora, verifica que nós temos uma vedação expressa em atuar fora da área geográfica de atuação. Artigo 6º, parágrafo 2º. Nós estamos aí com a Lei Federal 13.708, que estabelece o novo piso salarial da categoria. Algumas observações são importantes para vocês nesse processo, onde os prefeitos estão encaminhando os projetos de lei à Câmara. Primeira observação, o piso não é de R$ 1.250, o piso é R$ 1.550, escalonado em 3 vezes. Então, quando for verificar essa situação na Câmara, verifique se ele está encaminhando um projeto para fixar o piso em R$ 1.250, que é este que vale agora a partir de 1º de janeiro. Toma cuidado, isso é burla a lei. A lei federal estabelece no artigo 9A que o piso é de R$ 1.550. O seu pagamento é que deverá ser procedido de três etapas. Primeira de R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400 a partir de 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.550, a sua totalidade a partir de 2021.
O governo federal já regulamentou as portarias que encaminham esse valor aos municípios. Os municípios já receberam, tanto para os agentes comunitários de saúde, como para os agentes de endemias. Outra observação importante que eu quero colocar para vocês. Muitos colegas já estão inseridos no plano de carreira e dá a falsa sensação de que ele não precisa regulamentar esse piso no município porque ele já recebe mais do que R$ 1.250 no ano de 2019. Por favor, verifica se o seu plano de carreira, o salário base de quem começou a carreira hoje, quem está no estágio probatório, quem está no ensino fundamental ou médio, está nesse valor, nesse patamar de acima de R$ 1.250. Caso contrário, você também tem direito ao piso. Por quê? Porque o piso salarial diz bem no artigo 9A da Lei 11.350 que é o vencimento inicial da carreira. Então, se lá no início da carreira está 1.014, ele deve estar hoje 1.250. E com 1.014 você receberia dentro do plano de carreira R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, você vai também receber o reflexo dessa atualização do piso de 1.014 para 1.250. Fica aí a dica. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a CONAX, entre em contato com a FEGAX, filie-se as entidades que dão suporte a você e faça valer o seu direito. Um abraço, doutora Elaine, fiquem com Deus.